Ai, mas anticoncepcional não trata síndrome do ovário policístico, só mascara os sintomas, é um absurdo usar. E aí, anticoncepcional para síndrome dos ovários policísticos, faz sentido? Oi monstrinha, hoje eu vim falar com vocês sobre uma dúvida que aparece bastante pra mim, que é sobre SOP junto com o anticoncepcional. Mas antes de eu te explicar qual que é a desse rolê, não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque depois vocês vão ficar falando, cadê vídeo novo? Quando é que sai vídeo novo? Aqui vocês vão ser avisadas. Não esquece também de curtir o vídeo e comentar caso você tenha qualquer tipo de sugestão. Bom galera, o que acontece? Existe uma discussão bem vasta por aí sobre anticoncepcional e síndrome dos ovários policísticos, se faz sentido usar, se não faz, se mascara os sintomas, se isso é ruim, se não é. Então eu vim dar um panorama geral dessa discussão toda para vocês entenderem do que se trata. O que acontece? Por mais que leve o nome síndrome dos ovários policísticos, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome primordialmente metabólica. Então ela mexe não só com seus ovários, mas com o seu metabolismo de uma forma geral e com vários outros hormônios. Isso significa que você vai ter um quadro clínico bem diverso e algumas pessoas têm mais sintomas, outras têm menos. Então, por exemplo, você pode ter síndrome dos ovários policísticos e não ter cisto nenhum nos seus ovários, por exemplo. Quem tem síndrome do ovário policístico geralmente tem o que a gente chama de hiperandrogenismo. Isso significa o quê? Aumento de hormônio masculino no corpo, aumento de testosterona principalmente. E por causa disso a gente acaba tendo alguns sintomas um pouquinho indesejados, como por exemplo muitos pelinhos no rosto e também uma pele mais oleosa, maior oleosidade. Isso faz com que muitas pessoas com síndrome do ovário policístico tenham muita acne, principalmente nessa região aqui da bochecha e do pescoço. E aí, o que acontece? A síndrome do ovário policístico, ela tem um tratamento primordialmente por mudança de estilo de vida, exercício físico, boa alimentação, porque ela também mexe um pouquinho na resistência à insulina, que é o tal do pré-diabetes. Então, se alimentar melhor, melhora muito o quadro. Então, o tratamento principal da síndrome do ovário policístico sempre vai ser se exercitar mais e comer melhor. E isso é um fato. Mas o que acontece? Alguns desses sintomas ou não melhoram tanto ou demoram mais para melhorar. E muitas pessoas com síndrome do ovário policístico acabam se queixando muito, principalmente da questão dos pelos e da oleosidade. Aonde que entra o anticoncepcional nessa história toda? Alguns anticoncepcionais, principalmente, ajudam a diminuir a testosterona do nosso corpo, ou seja, ajudam naquele tal do hiperandrogenismo que a gente comentou aqui no começo do vídeo. Quando você tá com a testosterona lá em cima e você acaba diminuindo essa testosterona, a testosterona fica um pouquinho mais normalizada e isso faz com que a sua pele, por exemplo, melhore muito. Tanto é que daí que vem aquele tal do uso anticoncepcional para melhorar a minha pele. Mas entendam que, de fato, não é o anticoncepcional que vai tratar a sua síndrome dos ovários policísticos. O que o anticoncepcional pode fazer é ajudar com alguns sintomas que algumas pessoas têm como um bônus. Ou seja, algumas pessoas usam junto com o método contraceptivo esse bônus para ajudar em alguns sintomas. Então, alguns anticoncepcionais que são mais indicados para essas desordens hormonais, por exemplo, têm inclusive previstos em bula. Usa até 4 meses, depois de 4 meses descontinua o uso, etc. E aí vem aquela famosa frase: o anticoncepcional não trata SOP, só mascara os sintomas. A gente precisa começar a ver a SOP também com uma visão de qualidade de vida. Então existe uma discussão de várias pessoas da área da saúde sobre será que usa, será que não usa, será que é certo, será que é errado, e não existe um lado certo nessa questão. Existe um lado que algumas pessoas querem um método contraceptivo e além disso elas conseguem melhorar algumas questões por conta da doença que elas têm, da condição que elas têm. Outra discussão muito presente nessa questão é realmente só mascarar os sintomas e nem sempre isso é algo necessariamente ruim. Então muitas vezes quando a gente está presenciando ali uma doença, uma condição, mascarar os sintomas, ou seja, melhorar os sintomas, faz parte também do tratamento, ou seja, ajuda a melhorar a qualidade de vida, ajuda a melhorar o quadro, ajuda a melhorar a insegurança, etc. E aí um contraponto desse argumento é que você acaba virando refém
desse método, porque ele funciona a partir do momento e enquanto você estiver usando ele. A partir do momento em que você parar com esse anticoncepcional, por exemplo, que está segurando ali o seu quadro, esse quadro ele declina, ele piora de novo. Então, de novo, não existe só um lado certo e errado nessa questão, existe toda a questão da individualidade que vai ser tratada em consulta com o seu ginecologista, e o que ele avaliar que será melhor para você e o que você também achar melhor para você em conjunto vai ser o que vai ser usado na sua situação. O problema desse tipo de frase extremamente genérica é que coloca todo mundo num potinho e nem todo mundo cabe nesse potinho, porque nem todo mundo tem o mesmo contexto, nem todo mundo tem a mesma condição, nem todo mundo tem as mesmas vontades, nem todo mundo tem os mesmos pensamentos. Desculpa, pensei, a imagem é muito boa. Ou seja, não tem como a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha com uma frase só, sendo que existem diversos contextos, diversas vontades, diversas condições financeiras, sociais, psicológicas, individuais, existem diversos fatores individuais que contribuem para essa decisão. Então, se eu tenho uma dica para vocês algumas frases genéricas fazem sentido e são bonitinhas isoladamente, mas quando você traz para um contexto, elas não fazem tanto sentido assim. Então, realmente, anticoncepcional não trata SOP, só mascara os sintomas, mas muitas vezes uma mulher tá só esperando mascarar os sintomas para melhorar a autoestima, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a sua função no trabalho. Então a gente precisa começar a olhar sobre toda essa questão da SOP, do anticoncepcional, etc., como um problema que deve ser discutido com o ginecologista em consulta, e todos os pontos devem ser colocados na mesa para que você que está assistindo tenha autonomia exercida e consiga exercer essa função de também ter escolha sobre a sua contracepção, sobre seu tratamento, independente de qual tratamento for. Se já te receitaram anticoncepcional para SOP ou se já conversaram com você sobre isso, coloca aqui como é a sua situação sobre isso e qual é a sua opinião. E até o próximo vídeo.